Olá, galerinha. Eletrólise, capítulo 23. No vídeo passado, vocês ficaram com eletroquímica, que é um processo onde ocorre a formação de uma corrente elétrica de forma espontânea a partir de uma reação química. Um exemplo são as pilhas. Quando você vai comprar uma pilha, ela tem que estar lacrada, porque ela já está perdendo elétrons para o meio, devido aos processos de oxirredução. Ou se ela tiver em um aparelho e mesmo o aparelho esteja desligado, tá? Você vai perceber que ela vai acabar vazando. O que é isso? É justamente aquele processo onde uma das placas libera elétron e a outra recebe, ok? Então, eu falei processo espontâneo. A eletrólise não é um processo espontâneo, tá? É um processo não espontâneo, onde uma corrente elétrica promove uma reação química. Pronto. Vocês percebem que é o contrário, certo? Partindo para nosso esquema, a gente percebe de cara que o recipiente é único, ok? Às vezes existe uma divisão, aí eu poderia ter 4 placas. E um detalhe importante é isso, gente. Ó, vocês lembram que isso aqui é a representação de uma pilha, de uma parte eletroquímica, tá? Onde o positivo e o negativo, ou seja, aqui é quem? O cátodo e aqui o anodo. Mas por quê? Porque para que esse processo ocorra, mesmo em uma solução, ela não vai ocasionar liberação de elétrons ou a placa vai haver uma corrosão e a outra deposição. Não. Tem que ter algo que impulsione o funcionamento desse processo. Vamos supor, eu tenho um anel aqui e quero cobrir ele com ouro, tá? Os processos de galvanização, como são sempre falados. Pois bem, para que esse processo ocorra, eu preciso do impulso. Quem é esse impulso? A corrente elétrica, ok? Então, o que acontece? Vocês percebem que o cátodo ele é responsável por receber elétrons, não é isso? E o anodo é aquele que é responsável de ceder elétrons. Pois bem, aqui embaixo, vamos supor que eu tenha cobre e prata. Não é isso? Bem, num processo comum, o cobre cederia para a prata. No entanto, aqui está ocorrendo o contrário. Eu vou fazer com que essa peça de cobre seja coberta de prata. Para que isso ocorra, eu preciso de algo que impulsione. Então, vai haver um deslocamento dos elétrons neste sentido. Tá? Ah, então por que os elétrons não passam daqui para cá? Não, porque ele já vai estar recebendo, ó. Então, vai ocorrer o processo neste sentido dos elétrons. Justamente por quê? Porque a corrente elétrica é o sentido contrário. Então, por meio de uma corrente elétrica, ele vai começar a liberar, tá, as partículas que vai fazer a cobertura dessa placa de cobre. Ou seja, vai começar a cobrir essa placa de cobre. Ok? E é lógico que aqui vai haver uma corrosão. Então, vamos lá. Aqui vai haver o quê? Perde elétrons. Logo, ocorre a corrosão. Aqui ganha elétrons. Ocorre a deposição, que é a camada que é formada, certo? Se ocorre corrosão, esse lado aqui é quem? O anodo, tá? E aqui é o cátodo. Aqui ocorre o quê?
aumento do NOx. Aqui, redução do NOx. Certo? Aqui é um processo de oxidação. E aqui, redução. Agente redutor. Agente oxidante. Ok? Vocês percebem que as coisas são iguais? São. O único problema é que está sendo ao contrário, está sendo forçado. Por isso, a única coisa que modifica, gente, é os polos. Vocês percebem que aqui é polo positivo e negativo, não é isso? Recebe elétron, cede elétrons. Aqui vai ser o contrário, vai ser um polo positivo. E aqui o polo negativo. É bem simples, gente, vocês identificarem por meio disso, ó. Se a questão te disponibilizar isso aqui, você já mata a charada. Ah, aqui vai ser positivo. Positivo com positivo, negativo com negativo. Por quê? Porque são forçados. Lá na eletroquímica, aqui seria o polo negativo. E quem receberia o polo positivo. Como aqui é forçado a reação, ela faz um procedimento ao contrário. Então, só muda os polos. As características são as mesmas. Consequentemente, as reações são as mesmas. Então, se a prata está perdendo elétrons, vocês lembram, né? Vai ser Ag, tá? Ag0 para, ou seja, prata, para Ag+. Começou um mais, é só mais um elétron. Um processo lento. Aí você lembra que aqui é sólido e aqui é aquoso. O cobre, ele vai ganhar elétrons, ele vai passar de 2 mais 2 elétrons. Por que eu sei que é 2 elétrons? Por causa do 2, ó. Mais um elétron. Promovendo cobre 0. Pronto. Aí as reações são as mesmas. Ah, os cálculos são os mesmos? São. Você vai usar aquele mesmo procedimento do DDP, que é o oxidante mais o E redutor, ou seja, o potencial, não é isso? Ou delta E é o E oxidante maior menos o E oxidante menor. Ou mesmo o próprio nome redutor, ok? Mesmo procedimento de cálculo. Um detalhe para a eletrólise é que ela pode ocorrer de forma ígnea ou aquosa. Quando é que é ígnea? Ígnea é quando é um processo seco, sem solução. Exemplo, o sal, tá? O sal ele vai estar derretido, sofrendo uma quebra. Então, um exemplo bem comum, tá? O NaCl vai haver uma quebra, vai formar N+, mais Cl-, certo? Pois bem, a gente transforma isso aqui em duas reações. O sódio aquoso mais elétrons vai formar sódio sólido, tá? E aí eu digo o seguinte, que ele é menos 2,71 volts. Como vocês percebem, ele está sendo o quê? Formado, não é isso? Ou seja, tá... Ó, quem é que faz isso? Ó? Quem está sozinho aqui no produto, quem é que está consumindo elétron nisso? Então, aqui eu tenho uma reação o quê? Do cátodo, ou seja, o polo negativo. Lembra, a gente está falando sobre eletrólise. O outro é o cloro. Então, o cloro, ele vai o quê? Vai se transformar em um meio de Cl2 mais um elétron. E o valor dele é 1,36 volts. Você percebe que ele está liberando, então ele é o anodo, é o polo positivo. E aí, qual o processo que você faz aqui? O E vai ser quem? Oxidante mais o redutor, não é isso? O oxidante mais o redutor, então vai ser...
Quem é o oxidante? Aquele que sofre oxidação, menos 1,36 mais menos 2,71. Logo o E, ou seja, o potencial é de menos 4,07 volts. Isso é a ígnea. Vocês percebem que era só uma única substância que foi quebrada e uma das partes oxida e a outra reduz, ok? Agora vamos para o aquoso. No aquoso, a gente tem a presença de quem? Da água. Então, vamos supor que eu tenho nitrato de prata sofrendo a quebra, formando Ag+. Quando balança um pouquinho, a câmera já causa um efeito. Pronto, 3 menos. E aí eu vou precisar da água, né? Da H2O. A água vai ser quebrada para formar H+, mais o H-. Ok? 2, né? Oh, desculpa, 2 não. Já, o outro tá junto com a hidroxila. Desculpa. Sendo assim, o que ocorre aqui, gente? O procedimento todo está centrado na água. Então, 2 moléculas de água vai formar 2H2 mais O2. Ok? Isso aqui é a base para quase todos os cálculos, tá? Porque envolveu água, a gente vai ter essa decomposição, essa quebra, tá? Da molécula de água, para a formação dessa eletrólise aquosa. Existe uma questão que eu vou trabalhar isso aí para vocês, que é o que pode ocorrer. Então, a ígnea e aquosa. Pois bem, a aplicação da eletrólise. A eletrólise ela é muito essencial na parte de geradores, produção de energia em grande escala, assim como na galvanização, que é a cromatação, a niquelação, tá? E isso serve para quê? Para proteger outros metais. Existe um metal de sacrifício, onde você coloca um metal ou associado àquele produto que vai ser formado, por exemplo, um portão de ferro. Eu posso botar ele com ferro e cromo e fazer uma cobertura de níquel. Isso vai aumentar muito a resistência, vai proteger aquele material por mais tempo, vai ter uma resistência à oxidação que é proporcionada pela chuva e pelo sol, tá? Então, isso é a eletrólise. A outra são as coisas que a gente compra de joalheria. Então, existe uma diferença entre joias, semijoias, tá? Onde é justamente as camadas. E esse processo de formação de camadas é por meio de eletrólise. Como a gente viu, vai ser um processo em que é colocada uma corrente elétrica, impulsionando assim a saída dos elétrons em sentido contrário, fazendo a cobertura daquele material que você quer. Dentro de, como eu havia falado para vocês, que isso está envolvendo com geradores, produção de energia em grande escala, a gente tem as correlações quanto, tá, a intensidade de corrente elétrica e, tá, é lógico que o Coulomb, tá, que é uma carga elétrica, não é isso? Pois bem, essa lei é baseada em a intensidade de corrente igual a Q, que é a quantidade de carga sobre ΔT, que é o tempo. Ou você pode utilizar ela dessa forma. Então, a quantidade de substância eletrolizada é diretamente proporcional à eletricidade. Isso é a lei de Faraday, onde um elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Onde um mol, você lembra que a história de mol, elétrons, íons, lá do início dos assuntos? Pois é. Um mol desse elétron equivale a uma unidade chamada unidade de Avogadro, ou a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 elétrons. Quando a gente faz essa correlação e faz a regra de 3, cruz credo, você percebe que X é igual a 96.506 Coulomb por mol. Isso aqui tudo equivale a um farad, tá? Sendo assim, eu sei que
um elétron é igual a um farad, que é igual a 96.500 aproximado. Vamos aproximar isso aqui para 96.500 Coulomb, ok? Então, vocês têm que ter cuidado com isso, porque são questões, nossa, maravilhosas e que acabam exigindo, tá, um pouco de atenção sua. Então, olhando para esses dois exemplos, você tem prata, você tem cobre. Aqui eu tenho um elétron, aqui eu tenho dois. Como é que eu sei disso? Por causa das cargas, gente. Se aqui fosse um 3, aqui seria 3 elétrons. Sendo assim, um elétron é igual a quanto? A 1 farad, que é igual a 96.500 Coulomb. Viu como o procedimento é fácil? 2 elétrons é igual a 2 farad, que é igual a quem? 2 vezes 96.500. Que isso aqui dá em torno de 193 mil, desculpa, isso. Ok? É simples a correlação. A questão vai te dar isso e você vai fazer as relações. Então, vamos lá. Uma questão simples, que você pode ficar perdida, é essa aí. Quantos mols de oxigênio obtém por eletrólise de 208 gramas de água? Vamos lá, 208 gramas de água. A primeira coisa que você tem que fazer é a reação, para você poder se desenrolar. Então, vocês lembram que H2O, quando sofre a quebra, ela vai formar quem? H2 mais O, não é isso? No entanto, vocês têm que ter cuidado. Eu vou considerar 2 moléculas de água. Por quê? Só uma molécula não vai, tá, proporcionar aquilo que eu quero. Então, aí você vem 2, então aqui vai ser 2, vamos fazer balanceamento, né? 2 moléculas de água sofrem a quebra, por meio de uma eletrólise, obtém-se o hidrogênio, tá? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ele quer 208 de água, isso ele quer de oxigênio. Por que que eu coloquei O2? Se eu tivesse colocado o O, gente, a reação seria H2O, H2 mais O. É esse o detalhe que vocês têm que ter cuidado. Então, aqui é O2. Para ser O2, eu preciso de 2 moléculas de água. Se fosse só um oxigêniozinho, só um átomo, essa seria a reação que a gente ia utilizar. Pronto. Primeira coisa que vocês têm que ter cuidado. Segunda, vamos lá fazer as correlações. Ele está dizendo que para 208, ele quer saber 208 gramas de água fornece quantos mol de oxigênio. O que você precisa saber aqui? Aquela historinha que tem lá na tabela periódica, hidrogênio igual a 1 U, oxigênio igual a 16 U. Que é isso aí? A massa atômica. Para você calcular o que, gente? A massa molecular. Então, a massa molecular da água, ou massa molar, mais específica, é 1 vezes 2, que é a quantidade, mais 16 vezes 1. A massa molar vai ser igual a 18 gramas por mol. Esse valor é o original. Cuidado, as questões podem fornecer isso aqui ou não. Se não, você vai lá na tabela. A prova tem que ter a tabela. E aí você lembra, né? Que o valor tá aqui, ó, em vírgula, ou seja, em dízima. Pois bem, quanto é que eu tenho aqui? 2 vezes 18. Pronto, tá aqui. Equivale a quanto de oxigênio? Vamos calcular do oxigênio. É 16 vezes 2. Vai ser igual a 32 gramas por mol. Vocês estão vendo que eu tô colocando, tá? Vocês percebem que eu tô colocando, ó, as massas
molares, correlacionado à massa que a questão lhe deu, para descobrir o número de moles. Ok? Então, eu estou correta fazendo isso aqui? Não. Ok? Vou lá explicar. Quando você quer saber massa, seria desse jeito. Porque eu estaria procurando a massa daqui. Vou apagar só isso, ó. Para vocês já poderem entender a sacada. Então, se a questão estivesse perguntando sobre quanto de massa de oxigênio obtém com a eletrólise de 208 gramas, seria exatamente assim como eu fiz aqui no início. Associar só massas. No entanto, eu coloquei um N de cara aqui. Então, aqui em cima eu quero é mol. Massa com massa vai-se embora. Eu preciso de mol. Então, quantos mols eu tenho aqui, gente? Não precisava nem eu ter calculado isso aqui. Porque ele não está pedindo massa, ele está pedindo mol. Quanto é que eu tenho aqui, gente? Olha, você vê, 2, 2, 1, a proporção. 2, 2, 1. Então, quantos mol eu tenho? 1. Olha como é simples. Então, vai ficar 2N é igual a 208. N é igual a quanto? Opa, desculpa aqui, 32. 18, 18, 36. Ó, 2 vezes 18, 36, N. E aí, eu tenho quanto agora? 208 dividido por 36. 208 dividido por 36. Dá 5,77777. 5,777. Ou seja, aproximando 6 o quê? Bom, só repetindo de novo. Por que que eu não coloquei massa aqui? Porque ele não está pedindo a massa, ele está pedindo mol. Então, eu vou relacionar massa para mol. Tá? Então, N vezes 2 vezes 18, 36. N igual a 208. Divide 6 mol. Vamos para frente. Uma célula com nitrato de prata flui uma corrente de 1 ampere, 200, durante 48.500 segundos. Quantas gramas de prata são obtidas? Massa essa questão, né? É muito massa, gente. Então, é bem simples. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é da fórmula. Q é igual a I vezes delta T. Quem é Q? É a quantidade de carga, não é isso? Ele quer saber, ó, quanto de massa em gramas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é atrás da quantidade de carga. Então, Q é igual a quanto? A 1 ampere, que é o I, vezes 48.500 segundos. Patrícia tem que ser em segundos? Sim. Logo, o Q vai ser igual a 48.500 Coulomb. Ok? E agora você faz a fórmula. Eu quero a prata. Prata, ele está falando, ó, flui. Ou seja, quanto de gramas são obtidas. Então, elétrons e prata. Gente, a prata é só um elétron, tá? Toda vez que falar em cobre e zinco, são 2. Mas prata é um elétron. O zinco, tá? É 2. Quantos elétrons eu tenho aqui? 1. Lembra daquela história? Um elétron é igual a um farad, que é igual a 96.500. Então, 96.500 Coulomb equivale à massa original da prata. Quanto é? A massa atômica? 108 gramas. A questão te deu isso. Logo, 48.500 Coulomb equivale a X. Meio vezes extremos, tá? 96.500 é igual a 108 vezes 48.500. Para a gente não perder tempo, cada quantidade de tempo que a gente tem do vídeo, dá 54,27 gramas de prata pura. Ok? Bem simples, né? Qual a pureza? Essa aqui é um pouquinho mais chata. Qual a pureza de cobre ou do cobre de 0,8 grama dissolvido em ácido eletrolizado a 4 amperes em 6 minutos? Percebam bem aqui que já tem 6 minutos. Então, a gente tem que transformar, né, esses 6 minutos aí.
Dado o cobre 63,5. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o Qzinho. Ou seja, carga igual a I vezes ΔT. Sendo assim, Q vai ser igual. Quem é I? Ó, 4 amperes. Vezes 6 minutos é a mesma coisa que 6 vezes 60 segundos, né não? Multiplica todo mundo, Q vai ser igual a 1440 coulomb. Vamos para a reação, lembra? Aí é o cobre. Então, o cobre, eu já sei, é 2 mais. Então, aqui vai ser 2 elétrons para formar o cobre zero. Ok. Quanto é que eu tenho aqui? 2. Então, vai ser 2 vezes 96.500 está para o cobre. Qual é a massa do cobre? 63,5. Ok? Quanto é que eu tenho aqui? Primeiro aqui vai dar 193 mil. Logo, 1440 está para X, tá? Multiplica todo mundo, não é isso? Ó, 193.000 X é igual a 63 vezes 1.440. Dividindo, promovendo a regra, ele vai ser igual a 0,47 gramas de cobre puro. Só que eu quero saber a pureza. Então, o que você faz? A questão te diz 0,8 gramas que a questão te deu. Então, equivale a 100%. Logo, o 0,47 que foi encontrado equivale a quantos por cento? X%. Isso aqui vai ser igual a 58,75% de pureza. Ok? Para frente. Agora a gente tem, na quarta questão, admitindo 5 Faraday produzirá uma quantidade de eletricidade. Esse aqui, como se fosse A. E A 0,4, que é B. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Uma que eu vou calcular para Faraday e outra para massa. Vamos lá, com cuidado, né? Vamos calcular primeiro para a massa, que a gente já está mais fácil de a gente calcular. Então, você percebe que os ímpios são 2 elétrons. Se são 2 elétrons, você já sabe que a correlação vai ser de 2 para quem? 96.500. Que isso aqui equivale a 193 mil. Coulomb. Quanto é a massa? 65,5 gramas. Quanto é a massa que ele está te dando? 0,4 gramas. Unidade, baixa unidade. Você já percebe que já mudou para o lado de cá, né? Então, fazendo a regra, 65,5 por x de 193, eu vou obter x igual a 1.178,62 coulomb. Pronto, achei. A outra, ele quer para Faraday, tá? Então, essa é a situação B, que é a situação A. No Faraday, você lembra, 2 elétrons é igual a 2 Faraday. Que isso aqui equivale a quanto, gente? A 193 mil coulomb. Logo, 5 Faraday equivale a quanto? A X. Reveste, né? 2x, corta, corta. Então, a gente vai ter o quê? 482.500 coulomb. É um valor bem alto. Então, aqui é mais rápido o processo, né? Então, as massas e relacionado à fase. Na quinta questão, qual o tempo de funcionamento da pilha em uma corrente? Então, eu tenho 2 aqui, para a situação A e para a situação B, com relacionado à questão anterior. Vamos fazer para B primeiro. Lembra que igual a I vezes ΔT. Que eu tenho o valor aqui, 1178,62 coulomb. Substitui. 1178,62 vai ser igual a corrente vezes ΔT. Divide, né? Esse por esse.
E ΔT vai ser igual a 2357,24 segundos. Se eu quero em minuto, o que é que eu faço? Divido. ΔT seria igual a 39,28 minutos. Ó, 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá? Então, só inverter. Lá eu multipliquei, agora eu estou dividindo. Aqui, Q vai ser igual a I vezes ΔT. Eu já tenho o valor de Q. Então, é quem? 482,500 igual a 0,5 vezes ΔT. ΔT vai ser igual a 96.500 segundos. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, quantos minutos eu tenho para 96.500 segundos? Ó, você viu? Começou a dividir? É o mesmo processo. Então, dá 16.000, esse aqui é um pouco mais alto, 83,33 minutos, porque é um valor mais alto. Ok? Bem simples, não é isso? Pois bem. Espero que tenham entendido.